Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o irmão Elvésio Amaral, sou da Assembleia de Deus, né? E vocês devem estar estranhando aí que está no título, comprei uma Bíblia Católica. Mas é isso mesmo que você leu aí, comprei uma Bíblia Católica. Eu vou aproveitar já uma vez aqui e pedir a você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Aí você me ajuda, não te custa nada, você me ajuda. Inscreva, toque o sininho aí para poder chegar os outros vídeos para você. Mas sim, na realidade, aí tá, comprei uma Bíblia Católica, porque essa é a verdade, eu acabei de comprar uma Bíblia Católica. Eu agora estou em casa, né? Eu apenas estou colocando o áudio em cima desse vídeo, já tirei o som do barulho da caminhonete, mas eu estou saindo, né, nesse trajeto aí. Eu estava encostado acima um pouquinho da igreja aqui em Belo Horizonte, no bairro Barreiro, no Barreiro de Baixo, a igreja São Paulo da Cruz, onde tem uma lojinha, né, que vende material religioso católico, bíblias, livros e muita imagem, muito texto. E quando eu me converti lendo uma Bíblia católica. Eu tinha aquela Bíblia grande, ela é grande mesmo, aquela de ficar em cima da mesa. Mas foi lendo ela que eu fui vendo o que eu fazia pensando que estava agradando a Deus, e eu estava fazendo as coisas de uma forma que, pelo contrário, né, eu desagradava a Deus. Eu feria a santidade de Deus em mim, né? É claro, porque a santidade de Deus ninguém fere. Você fere a santidade de Deus em você. Então vai ser um vídeo curtinho, porque o tempo é pouco, o percurso daqui está na minha casa, é pertinho. Mas, na realidade, eu resolvi comprar uma Bíblia católica, porque às vezes você vai pregar para alguém que é católico, e eles começam a falar que a nossa Bíblia é outra. Então, às vezes, é útil você ter uma Bíblia católica que você possa apresentar, no caso, uma visita, um visitante que veio na sua casa, você começa a comentar assuntos, né, sobre o Evangelho, e é importante você comentar. E ontem, nesse mesmo momento, né, eu estou falando ontem porque, na realidade, eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu comprei essa Bíblia foi ontem, esse trajeto eu fiz foi ontem, né? Então, ao comprar, depois que eu comprei, paguei, peguei o ticketzinho da, da, da maquininha, né, eletrônica, e aí já estava tudo para comprovar que eu entrei para poder comprar uma Bíblia. E eu fui falar com ela da minha conversão, como foi que eu me converti, e usando a Bíblia Católica. E eu pude falar para ela da experiência que eu tive, de como eu fazia as coisas pensando que agradava a Deus, e eu estava fazendo as coisas erradas. Então ali ela sentada, uma senhorinha, sentada no meio daquele tanto de imagem, tanto de texto, e as Bíblias católicas, livro de vida de santos, a lojinha, uma postinha estreitinha, né? Mas foi um momento interessante porque essa senhora, ela prestou atenção com interesse naquilo que eu estava contando para ela, e despertou a curiosidade dela. Então, às vezes a gente pensa que não dá resultado, mas eu tive condição de falar com ela, né, do Evangelho verdadeiro, né, mostrar para ela até mesmo que os livros, como o livro de Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, que na realidade, primeiro e segundo Macabeus, pelo que os estudiosos falam, é uma obra única, só que foi colocado na Bíblia dividido em dois. E no final do livro de Macabeus, né, no caso, no segundo Macabeus, o escritor, né, que é o Judas Macabeus, ele pede, termina nos versículos, não estou falando de um comentário, não, versículo. Versículo segundo Macabeus, no finalzinho do último capítulo segundo Macabeus, ele pede desculpas, porque ele pretendia fazer uma obra com excelência, mas se ficou medíocre, isso nas palavras dele, eu queria fazer uma obra de excelência, mas se ficou medíocre, é o que eu pude fazer. Então, só aí já tem uma prova que esse livro não é um livro inspirado pelo Espírito Santo.
Porque o livro, se for o Espírito Santo que está inspirando o autor, jamais ele pede desculpa porque poderia ter ficado medíocre. Na realidade, primeiro e segundo Macabeus é um livro histórico, um livro até muito bom. Você fica a par de muitas coisas que aconteceu com o povo judeu, né? Nas lutas, né? Nessa época ele estava passando por um período muito difícil. Então é interessante você ler. Mas estou só falando isso porque foi uma compra que eu fiz, né? Da Bíblia e que foi uma oportunidade de eu falar do amor de Deus para essa senhorinha, no meio daquele tanto de imagem, no meio daquele tanto de texto pendurado na parede e os livros de determinadas santos, entre aspas, né? Porque santos é aquele que é separado para Deus, que santifica a sua vida. Ele não tem que ter morrido para virar santo. O santo é santo aqui na terra, enquanto está vivo. O apóstolo Paulo, quando ele falava cumprimentar e saudar os santos de tal igreja, tal cidade, ele estava falando de santos vivos, né? Então, santo é aquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor de sua vida. Esses são os verdadeiros santos, né? Mas, antes de terminar, fazer um comentário pequenininho aqui de uma pergunta que a gente escuta sempre. Jesus morreu para salvar todos? Essa pergunta que a gente escuta, mas Jesus morreu para salvar todos? Como é que nem todos são salvos? Jesus morreu sim para salvar todos. Mas só que existe alguma coisa que nós precisamos entender, e eu estou dentro da caminhonete mesmo aqui, só que é o dia seguinte, eu vim para dentro dela para poder ter mais liberdade de falar aqui, minha esposa está arrumando a casa ali em cima. E então é o seguinte, aqui no João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu por todos, mas é para quem? Para aqueles que creem no sacrifício da cruz dele. No mesmo capítulo 3, no versículo 36, está escrito o seguinte, deixa eu virar aqui para ler. Está escrito o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o que acontece? Jesus morreu por todos? Morreu por todos. Mas quem terá direito à vida eterna? Aquele que crê em Jesus Cristo. Só aquele que crê em Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado para pagar o pecado de toda a humanidade. Se toda a humanidade cresce em Jesus Cristo, toda a humanidade seria salva. O inferno ficaria vazio. Mas, infelizmente, é bem provável que terá mais pessoas no inferno do que no céu, na eternidade. É bem provável. Ainda que muitos falem que não existe o sofrimento eterno, que não existe o inferno não é eterno, mas aquele que disser que o inferno não é eterno está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus falou que o inferno é eterno. Está escrito que o fogo não apaga. O verme não morre e o fogo não apaga. Então não existe possibilidade de o inferno ser um período passageiro. Até porque se fosse passageiro, ninguém precisava de ir para lá. Jesus já perdoava a pessoa de uma forma diferente, ou eliminava, como alguns falam, que eles serão destruídos. Não, eles não serão destruídos. Eles sofrerão eternamente. A Bíblia fala que a fumaça deles subirão para todos sempre. Então nós não temos como, né, pensar que existe outro jeito. Deus enviou ao mundo para que ele morresse por todos, mas nem todos vão ter condição de ser salvos, porque nem todos vão crer no sacrifício de Jesus. Por isso, a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Use a sua internet, coloca vídeos evangelísticos, coloca música falando do amor de Deus, entendeu? Então, faça alguma coisa, saia para as ruas, pregue, entendeu? Ore também para que Deus possa
quebrantar esses corações duros, né? Não deixe de falar do amor de Deus. A responsabilidade é também nossa. Embora o livre-arbítrio ele é para todo mundo, mas nós temos que ter a nossa obrigação de interceder. Vou terminar aqui. Está acabando o tempo aqui, como eu já te falei, eu estou colocando a palavra agora sobre o vídeo. Então, que Deus abençoe todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez eu falo, se você não inscrito ainda, se inscreva. E vocês vão me ajudar e não te custa nada. Que Deus abençoe a todos.